juntamos-nos agora para responder à grande questão se é possível uma economia que respeite a natureza. Para responder, temos a presença da Bel Rodrigues, que é um ativista socioambiental da Greve Climática Estudantil e coordenador da campanha SOS Amazónia, mas também contamos com a presença de Miguel Heleno, investigador na área dos sistemas de energia, sendo que neste momento lidera a equipa de planeamento e economia de redes e eletricidade no Laboratório Nacional de Berkeley, na Califórnia. Gostava então de pedir uma pequena intervenção de cada um dos oradores, começando com o Abel, de cerca de 25 minutos. Eu posso avisar quando estiverem próximos do tempo final e depois abrimos então o chat e espaço para questões. E desejo assim boa sorte e agradecer a presença de todos e todas. Abel. Obrigada, Andreia, e pronto, obrigado pela presença de todos e obrigado também pelo convite de poder estar aqui e falar sobre esse assunto. Eu queria começar dizendo que eu acho que todos nós sabemos a gravidade da emergência climática, dos assuntos relacionados à emergência climática, não é? Nos últimos anos nós vimos que passou de um assunto muitas vezes secundário e chato para um assunto protagonista em todos os debates políticos, nas discussões políticas, mesmo em períodos eleitorais, o que foi um grande avanço. Mas então eu vou começar a minha parte fazendo uma breve contextualização daquilo que estamos a falar. E eu vou começar exatamente citando a questão do relatório do IPCC. Para quem não sabe, o IPCC é o painel intergovernamental que trata sobre as alterações climáticas. Ele é formado por diversos cientistas ao redor do mundo, ou seja, pessoas que passaram a sua vida toda a estudar os efeitos das alterações climáticas e etc. Nesse gráfico que está sendo agora compartilhado com vocês pela organização, é possível ver uma tabela relativamente às emissões globais de CO2. Essas emissões são históricas, não é? Não sei se é possível todos observarem, mas essa primeira coluna, que corresponde a 25% das emissões históricas globais, é de responsabilidade apenas de um único país, e todos devem imaginar qual é. Nós estamos falando dos Estados Unidos, seguido da China, portanto, depois da União Europeia, e, por fim, a Índia, com 3%. Esses são, só para contextualizar, para que todo mundo saiba, esses são os grandes atores responsáveis pelas emissões a nível global, ou seja, nós vemos aí, então, um protagonismo ruim dos países que fazem parte do norte global, então, portanto, são responsáveis por grande parte das emissões que estão nos atormentando nesse momento. Bem, o relatório de 2018 do IPCC, ele nos diz, e lembrando novamente, não é um relatório político, é um relatório estritamente científico, ele nos diz que nós precisamos reduzir as emissões de 40% a 60% até 2030, para que a gente possa evitar um aumento de 1,5 grau da temperatura média do planeta até 2100. Isso, dito em outros termos, significa basicamente que a gente precisa reduzir para isso metade da emissão feita pela humanidade no nosso planeta. E, ao mesmo tempo, as Nações Unidas, em um estudo que fizeram, mostraram que, se nós somarmos todas as propostas, todas as promessas governamentais dos vários países ao redor do mundo, a quantidade percentual da emissão do planeta que nós vamos diminuir é de 1%. Então, nós temos, de um lado, cientistas renomados, o melhor que há na ciência, falando que nós precisamos reduzir a emissão global em 50%, cortar, e, de outro lado, nós temos os governos a prometerem, e são promessas, ainda não são atos, são apenas promessas, a prometerem que irão cortar 1%. Temos aí 49% da distância entre aquilo que é o mínimo ideal e aquilo que os nossos governantes estão se propondo a fazerem. Bem, eu não consigo exatamente dizer que isso não é apenas um problema abstrato, como muitas pessoas imaginam, como normalmente nós imaginamos, e é muito difícil convencer as pessoas de que isso não é um problema abstrato, de que isso não é um problema
das pessoas de 2100 ou coisa parecida, um problema futuro daqui a 50, 60, 70, 80, enfim, daqui a muitos anos. Na verdade, isso é um problema muito atual, que traz problemas atuais, vai trazer inúmeros problemas futuros, como é óbvio, mas ele já traz problemas atuais e problemas de todas as áreas políticas. E definitivamente não é um assunto que possa ser tratado como um assunto secundário. E eu elenquei alguns problemas antes desse painel, eu elenquei alguns problemas para citar que eu pessoalmente acho que sejam extremamente graves. Por exemplo, se prevê, não é? A Organização das Nações Unidas prevê que, em termos de refugiados climáticos, até 2050 nós vamos ter 200 milhões. Então, nós estamos falando de 200 milhões de pessoas que terão que se deslocar dos seus países de origem em situações... E essa deslocação será em situação degradante, não é? Em busca de novos lares por efeitos das alterações climáticas. Isso já acontece em alguns locais da Ásia, por exemplo, mas com a emergência climática se atenuando na velocidade em que está a se atenuar, nós teremos 200 milhões, uma estimativa, já para 2050. Nós temos, ainda mais, trazendo para mais perto de nós, em questão de tempo, nós tivemos grandes incêndios que até então eram naturais, mas que se tornaram muito graves, muito atenuados, e esses são os grandes incêndios da Califórnia, esses são os grandes incêndios da Austrália e também os incêndios da Amazônia, que abalaram todo o ano de 2018, 2019 e ali o início de 2020, que o mundo inteiro parou para ver a gravidade da situação, do que estava a acontecer, principalmente em relação à Austrália, não é? Nós todos fomos abalados com aquelas imagens de animais carbonizados, de pessoas perdendo tudo, perdendo casas, etc. Nós ficamos também extremamente abalados com os números que nos vieram do Brasil, relativamente da Amazônia, quando o mundo se deu conta que para ir 17% da maior floresta tropical do mundo já estava desmatada e que faltava, então, muito pouco para que se chegasse aos 25% de desmatamento na floresta amazônica e que quando chegar nesse número, quando chegar nesse percentual, de fato não vai ser possível haver um retorno, ou seja, não vai haver possível ter uma recuperação gradual da floresta amazônica e ela vai entrar de fato na direção de se tornar uma savana. Então, nós estamos falando da área com a maior biodiversidade do planeta, da área que muitos acreditam ter o maior número de espécie animal e de todos os vários tipos de animais, não é? Desde inseto até outros pequenos animais presentes na floresta amazônica. Nós estamos falando de uma área que tem as duas maiores bacias de água, reservatórios naturais de água doce do planeta. Então, nós estamos falando de uma área extremamente sensível, uma área extremamente grande, que aí embarca 8 países, e essa área está rumo a se tornar uma savana. Isso não é natural, de forma nenhuma é natural. Nós tivemos em 2019 e 2018 cerca de 75 mil focos de incêndios ativos ao mesmo tempo na floresta da Amazônia. Então, é para que todos percebam que os efeitos da emergência climática, de fato, não são longínquos em questão de tempo. Estão muito perto de nós. Ainda nesse gancho do relatório do PCC e desses exemplos que eu cito, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer aqui uma reflexão dos problemas políticos e dos problemas sociais que a emergência climática vai acabar despertando. Por exemplo, quando nós sabemos que vão ter cerca de 200 milhões de pessoas que serão refugiadas climáticas em 2050, obviamente isso traz implicações políticas muito grandes, porque se nós temos áreas que vão deixar de ser habitáveis, seja porque submergiram, ou seja, a água tomou conta, ou seja porque a terra já não é mais produtiva de nenhuma forma e
pronto, o ambiente se tornou um ambiente extremamente hostil para a vida humana. A gente também tem que entender, então, que isso pode gerar uma série de problemas, nomeadamente guerras e conflitos, em busca de recursos essenciais para a vida humana. Por exemplo, a água, solos férteis, etc. Então, além dos problemas dos refugiados climáticos, dos problemas sociais que isso vai trazer, porque 200 milhões de pessoas precisam de habitação, 200 milhões de pessoas precisam de emprego, 200 milhões de pessoas precisam de educação, precisam, enfim, de uma série de coisas que nós sabemos que não está fácil de os governos proverem para as pessoas, há uma grande falha em todos esses aspectos, e, obviamente, uma deslocação maciça dessa vai acentuar ainda mais esses problemas. E nos locais onde não houver uma grande fuga de pessoas, pode haver conflitos pelo controle exatamente desses recursos essenciais para a vida humana. Ou seja, estamos falando de guerra por água, de guerra por terra, que aconteceram, sempre aconteceram, acontecem hoje, mas vão acontecer ainda mais caso a emergência climática venha se atenuar da forma que anda a se atenuar, não é? Pronto. Dito isso, esse é o contexto, tentei dar para todos um contexto um pouco mais do lado da ciência sobre o que está acontecendo, não é? Sobre essa problemática, sobre os seus efeitos. E isso, então, abre a oportunidade para que eu possa falar dos movimentos climáticos que não surgiram agora, já os movimentos climáticos já existem há muito tempo, não é? Eu posso dizer, pelo menos essa é a minha concepção, o movimento climático em si começa com os povos indígenas que defendem as suas casas, que defendem os seus territórios, defendem a natureza ao seu redor contra exploradores, e eu acho que o movimento climático começa aí, com essas pessoas, com os povos originários ao redor do planeta. Aliás, há uma pesquisa muito interessante, um artigo, aliás, de opinião muito interessante, que saiu, eu acredito que no ano passado no The Guardian, que fala justamente, que defende justamente que os povos originários defendem 85% da biodiversidade de todo o planeta, mesmo sendo uma minoria. Os povos originários hoje são menos do que 10% da população mundial e defendem 85% de toda a biodiversidade do planeta, não é? Então, obviamente não podia deixar de citar esse facto num painel sobre o movimento por justiças climáticas. Mas o movimento por justiça climática, ele acabou ressurgindo, por assim dizer, nos moldes que a gente conhece hoje, ou seja, ele acabou ganhando uma popularidade muito grande, acabou permitindo que a pauta ambiental e a pauta climática fosse protagonista, como eu disse no início, nas diversas discussões políticas, nas discussões eleitorais, etc. Esse ressurgimento aconteceu exatamente entre 2018 e 2019, no que a gente chama hoje das greves climáticas estudantis ou simplesmente das greves climáticas, porque também não são só compostas por estudantes. E essas greves climáticas, como nós conhecemos hoje, como sai na mídia hoje, na comunicação social, e como eu me identifico, né, eu faço parte da greve climática estudantil, esse modelo, não modelo, mas essa nova forma, esse ressurgimento de manifestação, surgiu quando diversos jovens resolveram faltar às aulas para chamar a atenção para o problema do clima. E justamente fizemos isso para abordar uma contradição que existe na sociedade de hoje, que é nos obrigar a ir para as escolas, para ter aulas, fazer cursos, etc., para, entre aspas, ser alguém na vida, como isso é muito dito, para crescer na vida, etc., mas ao mesmo tempo em que nós na escola aprendíamos um pouco sobre as alterações climáticas, sobre seus efeitos, mas tínhamos que ir para a escola sem reclamar da situação em que o mundo da situação em que o mundo está inserido, mas ao mesmo tempo não estávamos sendo ensinados de que havia algum fenômeno acontecendo que pode colocar em causa o próprio futuro. Ou seja, a contradição é justamente porque eu vou à escola nesse momento e não vou reclamar da situação em que o mundo está,
para ser alguém no futuro, se é possível que não haja um futuro. Então, foi aí que começou o que em inglês é chamado de School Strike for Climate, ou seja, nós faltamos, fazemos greve às aulas para chamar atenção para o problema. A abordagem dessa contradição, de fato, ficou extremamente popular, porque, como é possível ver nessa imagem, de fato, as greves climáticas conseguem mobilizar uma quantidade de pessoas muito grande. As greves climáticas conseguiram fazer os diversos partidos, da esquerda à direita, discutirem a questão, não discutem com a intensidade que gostaríamos, mas passaram a discutir, e o assunto do clima, o assunto das alterações climáticas passou a ser um assunto cada vez mais presente na comunicação social, em revistas, em campanhas, na voz de personalidades e por aí vai. Então, um dos problemas que as greves climáticas ao redor da Europa vêm se debruçando ao longo de todo esse tempo, ou seja, com toda essa mobilização e com toda essa visibilidade que nós conseguimos, um dos assuntos que eu posso citar que concretamente nos debruçamos nesses últimos tempos, foi, por exemplo, o Pacto Agrícola Comum, que todos sabem que gerou uma série de críticas de ativistas ambientais, ativistas climáticos, ativistas sociais, que foi, aliás, assim como quase todas as outras discussões promovidas pelos órgãos europeus, pela Comissão Europeia, seja pelo Conselho Europeu, foram questões, não tem um viés social, não tem um viés ambiental, não tem um viés climático que atenda às necessidades da população de maneira geral. Geralmente, como nós vimos no Pacto Agrícola Comum, são projetos que são colocados em cima da mesa, são propostas que são colocadas em cima da mesa, que se dizem extremamente verdes e extremamente com aspectos extremamente jovens, projetos que escutam a voz das pessoas que vão à rua protestar e etc., mas que, no fim das contas, sempre vem beneficiar elites econômicas dos diversos países, na maioria das vezes os países do centro da Europa, não é? Então, as greves climáticas, com isso eu quero dizer que as greves climáticas, além de irem para as ruas, além de usarem essa popularidade para causar grandes mobilizações, passou, de facto, a fazer reivindicações políticas mais sérias, a tentar se debruçar sobre assuntos mais concretos e a participar da política de maneira mais efetiva. Por exemplo, aqui em Portugal, eu posso citar que a greve climática estudantil vem se debruçando, por exemplo, sobre as leis de base do clima, que é um assunto que vem sendo discutido ultimamente na Assembleia da República, e é um objeto não só de pesquisa, de estudo para a greve climática estudantil, mas é também justamente um objeto político para que a gente possa discutir, para que a gente possa protestar sobre isso, para que a gente possa opinar e levar, de fato, as pautas que a gente acredita serem essenciais para a discussão dessas leis. Então, basicamente, além dessas questões mais políticas, as greves climáticas ao redor da Europa, e principalmente a greve climática aqui em Portugal, por exemplo, ela vem se debruçando sobre questões também que já dizem respeito diretamente às pessoas, ao dia a dia das pessoas, como a questão da mobilidade, a questão dos transportes, como a gente pôde fazer enquanto greve climática, discutir e apresentar propostas, apresentar debates, por exemplo, sobre a questão das ferrovias, porque nós vivemos em um país que, infelizmente, as ferrovias, o transporte ferroviário não está tão desenvolvido quanto poderia ser, não é? Nós temos inúmeros exemplos do como é difícil de se deslocar nesse país, e muitas das vezes nós somos obrigados a ter que escolher transportes rodoviários, ou seja, autocarros, que não são tão eficientes e nem são tão baratos. Ao mesmo tempo, nós temos a estrutura necessária, nós temos os recursos necessários para construir um bom sistema ferroviário que interligue todo o país, mas não é feito
não é feito por diversos motivos políticos, por falta de vontade, por lobby das empresas de autocarro e etc. Então, a questão do transporte, por exemplo, é um assunto que atinge diretamente o dia a dia das pessoas comuns, cidadãos, de todos os cidadãos, e também é um assunto que as greves climáticas, não só em Portugal, mas ao redor da Europa, por exemplo, vem se debruçando. Pronto. As greves climáticas, como eu já falei, não é? Elas são extremamente populares, isso faz com que a gente Abel? tenha um poder de mobilização muito grande. Oi, André? Só para te André? relembrar que tens 5 minutos para terminar. Ok. Obrigada. Abel, Pronto. tens 5 minutos para terminar a tua intervenção inicial. Obrigada. Obrigada, André. Pronto. Então, eu vou terminar citando os números, não é? As greves climáticas, para que todo mundo tenha uma ideia da sua magnitude. Em 2019, em setembro, a greve climática em Portugal conseguiu juntar 20 mil pessoas em frente à Assembleia da República. Em dezembro de 2019, também, a greve climática da Espanha e outras ao redor da Europa conseguiram juntar 500 mil pessoas em Madrid para exercer pressão sobre os líderes mundiais que estavam lá reunidos para a Cimeira do Clima. E na última greve global, antes da pandemia, tivemos ao redor da Europa cerca de 4 milhões de pessoas a se manifestarem nas diversas cidades que tiveram greves climáticas. Então, para terminar esse tópico, né, para terminar minha fala, eu diria que o movimento por justiça climática que ressurgiu em 2018 e 2019 vem até os dias de hoje, ele, embora não seja necessariamente anticapitalista, ele surge exatamente pelas faltas de soluções que são apresentadas pelo sistema capitalista na resolução dos problemas existenciais que foram provocados justamente pela emergência climática, que, por sua vez, foi diretamente provocada, criada e vem sendo atenuada pelo sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. Pronto, da minha parte é isso. André? Obrigada. Até terminaste uns minutinhos mais cedo. Passamos então agora a palavra ao Miguel Heleno, que também vai tentar responder um bocadinho a esta questão. Sim. Boa tarde a todos. Acho que assim, estava com som. Então, eu com o Abel, o que nós combinamos foi, ele contaria um pouco esta história da greve climática e das principais motivações que levaram pessoas a sair à rua ultimamente, principalmente pessoas mais jovens. Contou-nos um pouco os números da catástrofe climática e a minha intervenção aqui seria mais de ir fornecer alguns elementos ao debate sobre a crítica, ou seja, porque é que estas questões da crise climática são muitas delas provocadas pelo capitalismo, também porque é que o próprio capitalismo não consegue dar resposta a isto e porque é que precisamos de uma alternativa, de uma outra forma de fazer de organização social, que nós defendemos o ecossocialismo e o que é que isto significa, como é que isto significa. Ou seja, vou ser um pouco mais teórico, se calhar um pouco mais chato, por isso pedi a vossa paciência. Também estou a fazer isto a partir da Califórnia, onde são 8 da manhã, portanto ainda pedia mais paciência por isso. Eu tenho uma pequena apresentação que vou partilhar convosco. Eu sei que seria mais fácil partilhar alguns conceitos. Vou tentar partilhar o meu ecrã. Se não conseguir, a culpa é dos organizadores. Vem aí. Aí está. Conseguem ver? Façam qualquer coisa. Sim, aí um sim, fixe. Então, eu parti um pouco da pergunta, não é? É possível uma economia que respeite a natureza e
para definirmos, ou seja, para entendermos um pouco porque é que o capitalismo não responde à crise climática e o que é que pode ser algumas pistas para um ecossocialismo, é importante percebermos o que é a natureza, ou o que é que nós entendemos pela natureza que nós queremos respeitar, não é? Então, a natureza são os ecossistemas, são sistemas de vida natural, que tem por base uma definição que é que se constrói em oposição à entropia, à desordem. Ou seja, o mundo caminha desde o Big Bang, não é? O mundo caminha para a desordem, nós vamos todos morrer, não é? O mundo vai acabar, nós não estamos aqui para salvar o mundo no sentido... ou seja, nós estamos aqui para atrasar esse final. E toda a vida, todo mundo caminha para uma entropia e toda a vida, todos os ecossistemas são equilíbrios que se opõem a essa entropia, que se opõem a essa desorganização, à noção de que isto tudo vai terminar, que atrasam, portanto, e que se estabelecem em trocas de energia, em equilíbrio com outras formas de vida. Ou seja, há uma ideia dinâmica, há uma ideia de que o mundo caminha para uma desordem natural, a natureza é a desordem, é que isto vai terminar, as coisas desintegram-se, a vida desintegram, então toda a ideia, a concepção de vida, a concepção de natureza e vida na Terra é a ideia de que nós nos relacionamos energeticamente com outras espécies, as espécies relacionam-se entre elas e com vista num sentido de oposição e em equilíbrio contra essa desordem, a tentar atrasar ao máximo essa desordem. Depois há espécies que acabam, há espécies que voltam a existir por causa de umas acabarem, outras existem, e portanto o ciclo natural é isto, é espécies terminar, espécies voltarem a existir. Este é um equilíbrio dinâmico e de tensão permanente, ou seja, a vida é isto, a natureza é isto, a natureza é tensão, é equilíbrio e é dinâmica, ou seja, portanto, quando nós pensamos em proteger uma economia que respeita a natureza, é uma economia que compreende estes processos dinâmicos. A ideia de que nós queremos preservar estaticamente os sistemas que existem é uma ideia errada, uma ideia, digamos, antinatural. A ideia de que nós queremos manter tudo exatamente como está, não tocar em nada. Não, a natureza, ela em si dinâmica, ela vai caminhar para o caos, e o que nós temos que fazer é tentar a vida, a ideia de vida, a ideia de natureza, a ideia de resistir a esse caos, resistir a esse... com formas de trocas, com trocas de energia que mantenham equilíbrios e que nos permitam resistir à desorganização. Então, uma economia que respeita a natureza é uma economia que permite ao ser humano estas trocas de energia entre seres humanos e com outras formas de vida, ou seja, com a natureza, que resistam ao caos. E quando nós pensamos nas características do capitalismo, e aqui interessa, é o que nós definimos como característica ecodestrutiva do capitalismo. Isto é, na minha opinião, isto não há eu pelo menos não tenho um consenso, nunca vi nenhum consenso sobre isto, mas para mim há três grandes aspectos. Uma é que o capitalismo tem um foco na acumulação de capital, ou seja, o foco da organização económica capitalista não é sobre a forma como nós trocamos energia de uma forma que resiste à desorganização. O foco é outra coisa, o foco é na acumulação de capital. Portanto, o objetivo de partida não é o mesmo. O segundo é que o capitalismo tem em si, digamos, uma natureza, uma característica que só existe capitalismo em permanente expansão. E esta expansão, ou seja, o capitalismo é expansionista, ou seja, pretende sempre aumentar, pretende sempre acumular, pretende sempre crescer neste sentido, e pretende fazê-lo de uma forma acelerada. Ou seja, o capitalismo, o que é a aceleração? É nós crescemos mais neste tempo do que no tempo anterior. Ao mesmo tempo,
vamos sempre crescendo mais do que no tempo anterior. Ou seja, esta ideia de aceleração é uma ideia que, quando a vida e a natureza pretendem exatamente o contrário, que é resistir à entropia e à desordem, qualquer processo de aceleração vai acelerar essa partida para a desordem. Ou seja, vai introduzir desequilíbrios nos ecossistemas e vai introduzir desequilíbrios nessas dinâmicas de vida. E é importante dizer, ou seja, este processo, o mundo caminha a entropia, a desorganização, ela é não reversível. Ou seja, é exatamente não reversível. Uma das definições de entropia, o mundo caminha para algo que é não reversível. Ou seja, por isso é que o Abel nos disse há pouco, por exemplo, no caso da Amazónia, que a partir do momento que a Amazónia se transforma numa savana, esse processo deixa de ser reversível. É como vocês, isto é noção de entropia, vocês já viram muitas vezes um copo cair ao chão e partir-se em bocados, mas nunca viram os bocados caírem ao chão e transformarem num copo. Isto não acontece porque o mundo, a entropia faz parte da natureza. A entropia tudo caminha para uma desordem. E, portanto, a ideia de irreversibilidade está aqui presente e a aceleração só nos vai acelerar esse processo de irreversibilidade. E o terceiro aspecto que o capitalismo tem é que ele introduz uma distorção na forma como nós trocamos energias com outra forma de vida. Ou seja, aqui vou buscar alguns conceitos marxistas, se calhar para explicar isto, mas é a ideia de que quando nós pensamos numa mercadoria e no seu valor de uso, ou seja, quando pensamos num bem no seu valor de uso, esse bem requer a participação da natureza, mas quando pensamos que ele tem um valor de troca, nós precisamos de quantificar. Precisamos de quantificar a natureza, atribuir-lhe um valor. E essa atribuição, essa quantificação, é uma distorção no valor é uma distorção na forma como nós trocamos, é uma forma não natural de valorizar a nossa interação energética com outros sistemas. Eu depois vou dar um exemplo um bocadinho sobre isto. E, portanto, estas características ecodestrutivas do capitalismo não mudam mesmo que o capitalismo seja verde. Se o capitalismo for verde, por exemplo, nós vamos ver, quando temos o foco na acumulação de capital e não nas trocas de energia que permitam resistir à desordem, por exemplo, nos casos da obsolescência programada, ou seja, a ideia de que os aparelhos eletrónicos têm um fim programado, ou seja, de 2 em 2 anos, os fabricantes de telemóvel, o nosso telemóvel já não funciona, precisamos de comprar outro. Isto é porque quem desenvolve um telemóvel não está focado nas trocas de energia e nas nossas trocas de energia, na troca de energia da natureza, mas está focado na acumulação de capital. Por exemplo, o caso da expansão e da aceleração por exemplo, quando nós pensamos em produtos eficientes, produtos eco, ou há uma coisa chamada, um termo que é utilizado em inglês, eu não sei como é que se diz em português, que é o rebound effect, que é quando nós utilizamos muito, porque o capitalismo precisa de expandir, precisa de vender muito, a partir do momento que nós compramos e que nos é oferecido coisas mais eficientes, nós tendemos a consumir mais. Nós damos, por exemplo, se o meu carro gastar menos energia, se o meu carro gastar menos gasóleo, eu passo a andar mais de carro. Isto porquê? Porque o capitalismo precisa sempre de crescer. Ou, por exemplo, pensarmos na substituição do veículo individual por veículo elétrico, o que nós estamos a dizer é o foco disto é manter os lucros da indústria automóvel. Portanto, o foco é manter os lucros da indústria automóvel, porque ela precisa de continuar a expandir-se. O que o capitalismo moderno nos oferece é apenas uma mudança, uma mudança de vetor energético, digamos assim, mas os efeitos climáticos ou os efeitos ambientais são diferentes. Podemos até poupar emissões, mas vamos acabar por ter problemas de desequilíbrios dos ecossistemas pela via do lítio ou pela via de outras coisas que precisamos. E também outro exemplo final de distorção das trocas de energia com as formas de vida é, por exemplo, os mercados de carbono, em que é tentar pôr um preço, tentar transformar a própria energia
a própria natureza e as trocas de carbono como um mercado, oferecê-las de uma forma no mercado. Isto também já foi visto que não funciona, porque ou seja, quando nós introduzimos uma troca de energia, quando nós introduzimos uma distorção nesta troca de energia, uma coisa artificial, que é o dinheiro e é o mercado, ela por si já, ou seja, as pessoas não há uma relação da natureza, do ser humano com a natureza direta. Ela é feita através da intermediação do mercado, e isso tende a distorcer exatamente esta relação natural, simbiótica, entre o ser humano e os mercados. É o caso das ESCOs, que são as Energy Service Companies, ou seja, a ideia de que nós podemos vender eficiência, podemos vender redução de emissões. A ideia é que podemos vender redução de emissões, podemos vender savings, podemos vender um decréscimo de consumo. O crescimento pode ser o decrescimento, digamos. Isto pela via, é uma distorção mercantil em cima de um fenómeno natural. Por exemplo, quando pensamos em valorizar as trocas de energia dentro do capitalismo, já para dar um exemplo simples, nós queremos ir almoçar fora, ou queremos deslocar-nos ao centro da cidade para almoçar. Se nós valorizarmos as trocas de capitalismo entre humanos, chama-se trabalho, não é? A valorização do trabalho. Se o capitalismo conseguir oprimir os trabalhadores e desvalorizar a natureza, por exemplo, nós temos coisas como um Uber, não é? Um gajo entra num carro, desloca-se até ao centro para ir almoçar fora no centro da cidade, tem um motorista próprio e vai ali sentadinho no Uber a queimar gasolina sem, não é? Porque é um modelo económico assente na exploração do trabalho e na exploração da natureza. Ou seja, vamos ali sentadinhos, não precisamos nós próprios gastar energia nenhuma, alguém vai trabalhar por nós e o carro vai deslocar-se por nós, portanto, agora, temos duas formas, podemos dizer assim, não, agora nós vamos valorizar muito o trabalho e desvalorizar ainda mais a natureza, ou seja, para nós mantermos as nossas margens de lucro, se quisermos valorizar o trabalho, vamos ter que desvalorizar a nossa relação, as nossas trocas de energia com a natureza. E aí temos, por exemplo, o que nós chamamos os positivistas da tecnologia, não é? A ideia de que vamos substituímos o motorista por um veículo autónomo e já podemos poupar no custo do trabalho, de ter ali alguém, vamos nós sentadinhos na mesma, mas o modelo económico e a nossa relação com a natureza não se altera. Ou seja, é uma relação, nós continuamos sentados num automóvel a caminho do nosso almoço. Ou se quisermos, por exemplo, o contrário, o capitalismo também pode fazer isto, não é? Que é o que o capitalismo verde faz, que é dizer assim, continuamos a oprimir o trabalho, mas agora vamos valorizar muito a natureza. O que é que nós fazemos? Olha, então, pagamos alguém cujo objetivo é vir de bicicleta à nossa casa, é? Desvalorizamos tanto o trabalho que conseguimos reduzir aquele trabalho a uma deslocação. Agora temos um trabalhador cujo objetivo é trazer-nos a comida até casa. E que vem de bicicleta, não tem emissões diretas envolvidas, mas precisamos desvalorizar muito o trabalho para fazer alguém vir de uma forma completamente ineficiente para a sua própria energia, trazer-nos a comida para casa. E depois é a ideia de somos nós que decidimos qual é, ou seja, é o consumidor que vai decidir qual é a forma, ou seja, como é que quer reorganizar estes serviços. Não há nenhum Estado, não há nenhuma ideia de planeamento económico, não há uma ideia centralizadora ou planeadora de como é que nos relacionamos nestes recursos. Não, é o próprio consumidor, pela via das suas escolhas. Isto por acaso é um consórcio europeu, o Urban Logistics, que é a ideia de que agora vamos transformar tudo como nós queremos
como nós queremos valorizar muito a natureza dentro do capitalismo, temos que valorizar o trabalho. Ou seja, temos que pôr pessoas a fazer coisas com baixo valor acrescentado, tipo transportar coisas de bicicletas de um sítio para os outros. E o consumidor pode escolher. Nós podemos escolher se queremos mandar vir. O futuro é este. Se nós queremos mandar vir um livro nos veículos autónomos da Amazon, ou se queremos mandar vir um livro por uma pessoa de bicicleta no centro da cidade, né? Em vez de nos levantarmos e irmos comprar o livro numa livraria. Ou seja, o que o capitalismo nos oferece é isto, esta é a ideia de escolha, a ideia de que é através de uma individualização e uma responsabilização do ser humano enquanto consumidor que vamos salvar o mundo através destas relações, e ora valorizamos mais a natureza, ora valorizamos mais o trabalho, porque há uma coisa que não podemos destruir, que são as margens de lucro, e é o sistema de acumulação. Ou seja, é sempre possível fazer negócio, é sempre possível fazer lucro. Esta é uma coisa básica do capitalismo. E, portanto, a nossa decisão é se ora valorizamos a natureza, ora valorizamos as relações de trabalho. E, portanto, é por isto que o ecossocialismo existe, em primeiro lugar. É a ideia de que, a série de duas ideias. A primeira é que não há ecologia sem transformar estas estruturas sociais e das relações laborais. Ou seja, não há nenhuma ecologia que não respeite a relação de troca de energia, as relações de troca de energia entre seres humanos também, vulgo trabalho. Ou seja, não existe ecologia sem destruir, sem se ultrapassar o capitalismo. E aqui eu fazia uma ponte para distinguir, por exemplo, o que é o ecossocialismo dos movimentos zeristas. Ou seja, os movimentos zero, os movimentos de crescimento, os movimentos do não crescimento, são movimentos que põem o foco apenas nos aspectos de expansão do capitalismo. Ou seja, dizer que é o tal segundo aspecto que eu mostrei, a característica ecodestrutiva do capitalismo. Eles dizem-nos que o mundo, a solução para a crise climática é o decrescimento. É o decrescimento e é pôr uma barreira nessa expansão. O ecossocialismo tem uma visão mais detalhada, porque nós achamos que este decrescimento não nos diz nada, em si a ideia de que temos de crescer é uma coisa genérica e não nos ajuda a ultrapassar a crise climática. Porque nós precisamos há coisas em que nós queremos de crescer, de facto, nós queremos de crescer em número de carros, nós queremos de crescer em número de emissões poluentes, nós queremos de crescer em número de... há coisas que não queremos crescer, queremos terminar, porque nós queremos acabar com o carvão, com as centrais a carvão, nós não queremos de crescer, nós queremos terminar. E há coisas em que nós queremos crescer, nós queremos crescer em transportes públicos, nós queremos crescer em tempo livre, nós queremos crescer em muitas, ou seja, há muitas formas, há muitas coisas que nós queremos crescer e que a ideia de que se é crescimento ou se é crescimento não nos ajuda a compreender esta relação com a natureza. Porquê? Porque na nossa ideia não existe resposta climática sem uma economia que é fundada nos valores não monetários de justiça social e equilíbrio ecológico. Ou seja, a ideia, o que é os valores não monetários? É exatamente a ideia de nossa relação com a natureza ela é uma relação energética. Nós relacionamos com a natureza por um fenómeno natural e não por um fenómeno monetário. E tudo que sejam formas de introduzir uma distorção nessa relação só nos vai desequilibrar, vai sempre desequilibrar. E se esse desequilíbrio é feito por um sistema económico que só quer que ele em si vive de desequilíbrios, vive de um constante desequilíbrio da aceleração do caminho para o caos, ou seja, isto só vai acelerar os processos de entropia já naturais do próprio
da própria vida na Terra, ou da própria natureza. Ou seja, esta é a ideia de que não há ecologia sem socialismo, e não há socialismo sem esta preocupação de uma economia que mantenha os equilíbrios ecológicos. E agora, se calhar, terminava só com algumas reflexões também para o debate. Ou seja, eu tentei aqui, espero ter conseguido fazer-vos um pouco sentir as características da natureza, que é que ela, e porque é que as características do capitalismo são incompatíveis com a natureza nas coisas mais fundamentais. E agora gostava de refletir um bocado, ok, há uma ideia de ecossocialismo, não é? Mas como é que nós chegamos até lá? Porque se nós queremos fazer, por exemplo, o paralelismo com o socialismo e com ou seja, a dialética marxista ligada ao socialismo, não é? Ou seja, um materialismo dialético, o ecossocialismo introduz algumas nuances. Primeiro, a ideia de que o capitalismo não se vai destruir ele próprio, não é? Ou seja, o capitalismo caminha ele próprio para o desastre, mas introduz processos naturais em que a Terra, em que o capitalismo pode destruir o planeta antes de destruir ele próprio. Este é um risco que nós corremos. Ou seja, a ideia que o capitalismo vai acabar está certa, mas a vida na Terra pode acabar com ele. A segunda é a ideia de que a crise climática, as próprias características desta crise climática, que não é necessariamente as características de outros fenómenos ambientais, mas, por exemplo, quando nós pensamos nos problemas de... Se há uma fábrica poluente que vem para a nossa vila e nos vai poluir os nossos rios, vai-nos prejudicar a nossa vida na Terra, a nossa vida ali naquela vila ou naquela aldeia, e nós podemos, ou seja, vai prejudicar diretamente a nossa vida. Nós podemos reivindicar, podemos nos bater ali diretamente, podemos fechar a fábrica, podemos ter ação direta contra a fábrica para que isso não aconteça. Agora, esta crise climática, que é uma crise de emissões de carbono, a origem do problema e as pessoas que são prejudicadas pelo problema e, portanto, os seus focos de resistência estão desfasados no tempo e no espaço. Ou seja, a Terra tem uma capacidade de absorver e de resistir, né? A Terra, sendo ela própria natureza, ela resiste, ela quer manter os seus equilíbrios. Portanto, nós estamos há anos a mandar murros na Terra, a atingir a Terra, a aumentar, e a Terra vai demorar a resistir, ela vai demorar a responder, ela demora a responder. Ou seja, muitas vezes são os governos, o que nós estamos a fazer agora com os nossos governos e as pessoas de hoje, nós estamos a criar um problema no futuro que não vão ser estes governos, estas entidades políticas que vão ter que o resolver, e não são elas que estão sujeitas ao escrutínio e à resistência, digamos, das populações. Ou seja, quando nós sofrermos isto na pele, já vai ser tarde demais. Então vão ser estes que vão estar responsáveis. Portanto, isto dificulta muito este desfazamento temporal, dificulta muito a luta climática. Outro é o desfazamento espacial, ou seja, muitas vezes é isto, as emissões que estão a ser poluídas, as emissões que estão a ser enviadas para a atmosfera no norte da Europa afetam a Amazónia na América do Sul. Ou seja, não há a origem, digamos, a origem da opressão e os efeitos materiais dessa opressão estão também desfasados no espaço. Isto requer uma solidariedade internacional que nunca foi necessária, digamos assim. Ou seja, basicamente, sem uma solidariedade internacional será muito difícil vencer esta crise global. Portanto, estas duas formas. E depois também, ou seja, formas mais práticas de programa político mais direto. Como o Abel explicou, e bem, nós estamos no meio de uma catástrofe climática. Temos muito pouco tempo.
Ou seja, ou nós somos muito otimistas e que vamos conseguir acabar com o capitalismo até 2030, que eu começo a achar que vai ser difícil, ou temos que arranjar estratégias. Ou seja, temos que... Ou o ecossocialismo é o programa que diz, opá, sem o capitalismo não vai lá, e pronto, e lavamos as nossas mãos, ou seja, enquanto não acabamos o capitalismo não se faz nada, ou seja, tentamos abrir brechas no capitalismo, com programa político, com política de alianças, com construção de maiorias sociais. Isto é porque, por um lado, se é verdade que não se negociam com as moléculas de carbono, também é verdade que não se muda nada sem maiorias sociais. Né? Aprendemos isso ao longo da história. E, portanto, é nesta tensão, não é? Natural que continuamos. André, Miguel, ia pedir que concluísses. Não sei se já estás a acabar ou... Acabei mesmo agora. Ok, perfeito. Relembrar então que abrimos agora a nossa sessão para perguntas. Se tiverem perguntas, basta inscreverem-se no chat e colocarem o vosso nome e depois ser-vos-á dado o direito de palavra. E se calhar propunha que tentássemos agrupar em 3 perguntas, se conseguirmos fazer, para que os nossos oradores consigam responder rapidamente. Também apelar a que toda a gente tente ser o mais breve possível para que possamos ter o maior número possível de pessoas a participar. E eu vi que já temos 2 questões, portanto, Hugo, se quiseres colocar a tua e depois o Pedro, e temos mais alguém se quer... Ok, já temos 3. Então, pedia que por ordem colocassem as vossas questões e depois damos um pouco de tempo ao Miguel e ao Abel para responderem. Tentem agora, os microfones já devem estar ligados. Agora sim, ouvem-me, certo? Sim. Muito bem. Obrigado a ambos. Queria fazer uma pergunta provavelmente direcionada mais ao Miguel Heleno, mas mesmo assim lanço a ambos, que é, tem-se ouvido falar do Green New Deal nos Estados Unidos e tem-se falado do Green New Deal, de uma espécie de versão europeia do Green New Deal que necessariamente não é igual, também porque a circunstância económica e política não é igual, mas discute-se mesmo ao nível da esquerda europeia uma espécie de Green New Deal que, pela sensação, digamos, pouco informada que tenho, não me parece com intensidade requerida para uma transformação real e nem me parece o tal registro anticapitalista que prevê realmente uma transformação profunda e ecossocialista. E então a pergunta é, até porque isto é uma questão de debate, a pergunta é se podias, Miguel, não sei se viste isso, quer dizer, ver a diferença, ou dizemos a diferença entre o tal Green New Deal americano e o tal Green New Deal europeu, em que é que ele consiste, se ele é suficiente ou insuficiente para enfrentar os desafios de que falaste. Obrigada, Pedro. Obrigado, André. Obrigado também aos nossos oradores. A minha pergunta é também para o Miguel. São melhor 2 clarificações. A primeira em relação a quando falaste no sistema de trocas de energia do capitalismo, o capitalismo faz com a natureza. Gostaria que se pudesse explicar isso, detalhar um pouco mais se possível. E a segunda é a crítica que alguma malta à esquerda faz em relação ao termo ecossocialismo, que dizem que qualquer socialismo tem necessariamente que ser ecológico, e portanto se concordas que é ecossocialismo que é um pleonasmo, ou se de facto faz sentido falar em ecossocialismo e distinguir de socialismo normal, digamos. Obrigado. Obrigada, Luís. Olá. Justamente esta última questão tem a ver um pouco com aquilo que eu queria... Luís Leiria, não estás a conseguir falar?
Não sei se Estamos a ouvir consegues pegar o baixinho. microfone, Rodrigo. Ele tem o microfone ligado, mas estamos a ouvir muito baixinho. Então vamos lá, eu vou ter que falar mais alto. Eu não ouço nada, mas se calhar ia pedir ao Luís que conseguisse que escrevesse a pergunta no chat. E se calhar ouvíamos agora a questão do Jaime Monteiro e deixávamos essa pergunta para a próxima ronda. Okay. Eu não consigo ver se o Luís respondeu, mas vou calcular que sim. Então, pedia ao Jaime para colocar a sua questão. Olá, boa tarde a todos. A minha questão vai no sentido de, perante estas duas intervenções que ouvimos aqui, ficamos um bocado na questão é como é que podemos mobilizar as pessoas para esta questão, porque essa parece-me ser o problema essencial, aflorar um pouco essa questão no sentido em que é difícil do ponto de vista material para já que esta questão seja muito forte, apesar de ter ganho mais relevância na agenda mediática nos últimos tempos, ainda continua a ser muito pouco. E que estratégias é que podemos utilizar para haver maior mobilização em relação a isto? Se será focarmos mais nos pequenos objetivos e em questões como o Green New Deal e por aí, nesses programas políticos? Se precisamos de uma alternativa à política eleitoral mais tradicional, como defendem alguns coletivos, à base das assembleias de cidadãos e etc., ou será mesmo com foco nas questões maiores e mais ideológicas e que respondam também mais às questões materiais que permitam maior mobilização das pessoas? Obrigada. E agora que respondessem então. Miguel, podes responder então as perguntas que foram dirigidas a ti e eu poderia então logo a seguir responder a essa última pergunta do Jaime? Se achares. A primeira rapidamente, respondendo ao Hugo e ao Green New Deal. Sim, este é um assunto que dá pano para mangas. Eu vou tentar resumir aqui. O Green New Deal é a ideia de que, ou seja, pelo menos na minha opinião, o Green New Deal à esquerda interessa-nos a questão de dizer que vamos... É um programa centrado no trabalho, ou seja, na reconversão de empregos. Eu chamo a atenção para a palavra reconversão de empregos, que é a ideia de que nos países, e isto acho que é uma questão importante, nos países em que dependem muito, em grande parte dos trabalhadores estão em indústrias poluentes, digamos assim, o Green New Deal é uma oferta política para os trabalhadores de alternativa de trabalho qualificado, noutras formas de trabalho mais limpas. Ou seja, é um passo necessário, mas não suficiente, na minha opinião. Ou seja, o que vamos dizer nós vamos proteger o trabalho, ou seja, garantir que uma transição energética protege o trabalho, digamos assim. Mas ele não diz nada sobre qual é essa transição energética, nem nos diz nada sobre como é que protegemos o trabalho de outra forma, no geral, não é? Ou seja, e depois isso também, e há um foco, eu acho que a transposição europeia à esquerda do Green. Mas no Green New Deal, nos Estados Unidos isso é relevantíssimo, porque os Estados Unidos são os grandes produtores de petróleo do mundo, e se vais ao Alasca, o Alasca é petróleo, não há economia no Alasca, existe petróleo. E, portanto, tu não podes oferecer àquelas populações, tens que oferecer uma alternativa política, não podes dizer que queremos acabar com o petróleo. Portanto, agora, esta transposição direta para a Europa, que produz muito pouco petróleo, e principalmente parecidos com Portugal, pode ser um pouco, assim, uma transposição cega é um pouco perigosa, porque nós em Portugal não precisamos de muita reconversão de empregos, também precisaremos de alguns, na minha opinião, mas a nossa economia não depende do petróleo, nós não temos,
o nosso trabalho não é as qualificações de trabalho não são relacionadas com o petróleo, ou seja, mesmo quem trabalha na gasolina, na gasolineira da Galp, ele não é um trabalhador de petróleo, ou seja, essa pessoa faz um serviço de prestação ao cliente. Não, se pensarmos mesmo, temos a pequena refinaria, devemos ter mais 2 ou 3 coisas, mas estamos a falar de poucas centenas de pessoas que realmente dependem do trabalho do petróleo, das indústrias poluentes em Portugal. E, portanto, países como Portugal interessa-nos muito mais fazer esta transição energética, tendo em conta, defendendo as populações. Por exemplo, estamos a falar, por exemplo, defendendo a pobreza energética, impedir que a transição energética, dentro do capitalismo verde, não seja penalizadora para as populações mais frágeis e para os trabalhadores, para as classes trabalhadoras com menos capacidade de resposta. E, portanto, ou seja, acho que depende um pouco do contexto. Acho que, na minha opinião, na Europa devia ser um pouco mais fina a nossa interpretação do que é o Green New Deal e adaptar a cada contexto de uma forma mais rapidamente ao Pedro. Só as trocas de energia, ou seja, as trocas de energia dão-se na natureza, e o que o capitalismo faz é, quando se nós queremos vender e tornar isso um produto, se queremos mercantilizar essas trocas de energia, a nossa relação com a natureza, isso só nos vai, e pela sua característica aceleradora, isto vai acelerar os processos que já existem de desintegração do mundo e de entropia. Ou seja, o próprio mundo em si tem uma natureza autodestrutiva, e o capitalismo destrói-se, acelera essa. Eu acho que o termo ecossocialismo é uma discussão, há muitas coisas de discussão que podemos ter sobre ecossocialismo. O termo é o que é para distinguir do outro socialismo, do socialismo que existiu, não é? Na União Soviética, e muitas formas de socialismo, que, por exemplo, o socialismo na Venezuela, não é um socialismo com vista à manutenção dos equilíbrios ecológicos, não é? Se olhares para toda a política da União Soviética, se olhares todo o socialismo que existiu até hoje, nenhum deles tem características ecológicas. Portanto, não sei se ele é a mesma coisa, até agora não foram, não sei. A questão que o Jaime coloca, para mim, é muito importante, se calhar a mais importante de todas, e é aquela mais difícil, que é como coordenar diferentes formas de resposta. Não há uma solução de se... Eu acho que a grande preocupação é construir maiorias sociais. Não se ganha nada democraticamente sem construção de maiorias sociais. E, portanto, sejam elas pela via da ação direta, sejam elas pela via da organização de rua, sejam elas pelo estabelecimento de um programa mínimo e políticas de alianças, acho que o foco tem que ser a criação de maiorias sociais. E vou passar para o Abel. Pronto, obrigada, Miguel. Especificamente essa última pergunta do Jaime, sobre a questão da mobilização, pronto, como o Miguel falou, também acho que seja importante construir, como ele disse, essas maiorias sociais, e acho que essas coisas têm que ser feitas mesmo a um nível mesmo de base. Aliás, as próprias greves climáticas, elas se organizam dentro de uma espécie, não, são grassroots movements, ou seja, mesmo são movimentos de base, de raiz. Eu acho que o caminho que nós devemos escolher, não é, dentro dessa luta, é exatamente a abordagem de problemas locais, problemas comunitários, porque, como eu disse no início da minha primeira intervenção, as pessoas geralmente associam os problemas relacionados à crise climática com problemas muito futuros, coisas que ainda vão demorar para acontecer, e quando vistos do ponto de vista do presente, do que está a acontecer agora, a gente costuma associar a coisas muito distantes geograficamente da gente, como, por exemplo, coisas que estejam acontecendo em pequenas ilhas na Ásia, na Oceania, ou então na Califórnia, ou então na Amazônia, ou etc. E isso é um problema que a gente tem que combater, como havia dito, abordando assuntos locais. Eu tive uma experiência...
Pronto, eu não entendi o A que a Andrea mandou. Eu tive uma boa experiência aqui em Oeiras, porque aqui em Oeiras, para quem não sabe, há um projeto, um empreendimento urbanístico que consiste na construção de um grande prédio que vai envolver torres, mesmo à beira de uma praia. E essa praia, aliás, é a Foz do Rio de Amor, e foi cenário, por exemplo, foi o cenário que a revista Time escolheu para bater a foto da Greta, aquela que foi a revista que elegeu a Greta como a pessoa do ano, de 2019. E a greve climática abordou esse assunto, eu cheguei a escrever um artigo, inclusive, para o Público, e eu vi que, diferentemente dos outros artigos que a greve climática costuma publicar sobre clima, sobre meio ambiente e de coisas mais gerais, esse teve uma grande, como eu posso dizer, uma grande audiência fora da bolha climática, fora da bolha ativista, através dos grupos de Facebook, por exemplo, que eu estou relacionados a Oeiras, comunidades em Oeiras. Eu vi mesmo várias pessoas a comentar e a compartilhar aquele artigo da greve climática estudantil, pessoas que não têm nada a ver com a greve climática, pessoas que não acredito que sejam pessoas que vão, por exemplo, para as ruas quando nós fazemos greves climáticas. E pronto, elas se interessaram e aquilo foi bastante discutido em todos os grupos de oeiras que eu estava e realmente fiquei muito surpreso. Geralmente os artigos no Público, no Megafone, relacionados a clima, que a gente da greve climática faz, alcançou em 50, 100 compartilhamentos dentro da plataforma do Público, aquele chegou a 600. Eu estava vendo ainda há pouco, tinha 602 compartilhamentos dentro da plataforma do Público. Ou seja, eu acho que a solução ela consiste na abordagem de problemas locais, ou seja, de problemas que atingem o dia a dia das pessoas. E a gente tem o dever de explicar para as pessoas, olha, esse problema aqui não sei, esse problema aqui de mobilidade urbana em Oeiras, o facto de a gente não ter transportes em tempo útil para se deslocar para o interior do concelho, está relacionado a políticas de planejamento urbano, que se relaciona, portanto, também com políticas ambientais, está relacionado com clima, etc., etc. Ou seja, cabe a nós relacionar o problema, a temática das alterações climáticas, a temática do clima, a temática ambiental, aos problemas do dia a dia das pessoas e mostrar para as pessoas que existe uma interligação, para fazer com que essas pessoas, quando entendam que quando elas reclamam de X ou de Y, elas estão, de certa forma, fazendo uma reivindicação do ponto de vista ambiental e do ponto de vista climático. Eu acho, então, que as autárquicas, por exemplo, vão ser bastante desafiadoras para o movimento ecologista e, aliás, para todo o movimento progressista, para toda a esquerda, né? Porque nós temos um grande problema que é um possível avanço, um possível crescimento da extrema-direita, mas eu acho que vai ser um momento também que a gente vai ter que refletir e repensar a forma como nós estamos fazendo política, porque eu sinto que em Portugal, pelo menos no movimento ecologista, faz muito política a nível nacional, ou seja, de conteúdos nacionais, que são um pouco abstratos, porque são nacionais, e internacionais, que são ainda mais abstratos, e faz muito pouca reflexão, faz muita pouca crítica, apresenta muito poucas propostas, do ponto de vista dos problemas concretos das pessoas. A greve climática estudantil, por exemplo, está abordando, vem abordando problemas locais, como a greve climática do Porto, por exemplo, vem abordando questões relacionadas ao Porto, como esse exemplo que eu citei aqui em Oeiras, e por aí vai. E eu acho que é justamente esse o caminho, é engajar com a comunidade local. É isso. Pronto, terminei, Andréa. Ok, obrigada. Eu vou agora colocar as próximas questões que estão no chat. E também avisar que se alguém se quiser inscrever é agora ou nunca, porque depois temos que terminar a nossa sessão. E começo até por ler um comentário que foi feito pelo Pedro Mendes, que escreveu: só um pequeno comentário, peço desculpa se não for pertinente, mas estou a fazer a minha tese de mestrado no impacto do European Green New Deal no Norte de África e outro dos principais problemas.
o maior, a meu ver, é que o lobby de gás natural convenceu a União Europeia a incluir projetos na área como combustível, ponto para a transição para carbono zero, o que é irrealista, pois o gás é um combustível fóssil. E pronto, depois se quiserem responder ou fazer algum comentário em relação a isto, mas passo agora para o Luís Leiria, que tinha tentado falar há pouco. Desculpem, não sei o que é que se passou. Mas peço então ao Luís Leiria, que tinha tentado falar há pouco, que coloque a sua questão. Agora dá para ouvir? Sim. Ótimo. Eu tive que mudar e entrar com o telemóvel. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou particularmente um grande defensor de que usemos o termo ecossocialistas, porque, de facto, isso é uma forma de nos distinguirmos de uma outra esquerda. A esquerda, que é a chamada esquerda desenvolvimentista, ou a esquerda progressista, que teve particularmente incidência nos últimos tempos na América do Sul. Governos como o governo da Bolívia, o governo do Equador, onde existe uma enorme polémica agora, ou o governo da Venezuela, são governos que têm uma política de desenvolvimento, entre aspas, baseada no extrativismo, e que caracterizaram os seus anos de governo pela expansão do espaço para a extração, seja de petróleo, seja de minérios, seja de gás natural, e com isso desenvolvendo muito mais a entropia de que o Miguel Heleno falava. Isso deu origem atualmente a uma discussão diante da possibilidade, que infelizmente não se concretizou, de, na segunda volta das eleições do Equador, disputarem duas listas de esquerda, sendo que uma delas seria uma lista dirigida por um indígena, representando uma organização de base dos indígenas, lançou uma polémica, e isso infelizmente não se concretizou, porque depois das contagens o Jaco Pérez acabou por ficar em terceiro lugar. Mas só a possibilidade dessa candidatura disputar com a candidatura que representa o Rafael Correa lançou uma polémica enorme com ataques violentíssimos contra esta candidatura. Eu estou a preparar um resumo dessa discussão para a esquerda.net e reputo uma discussão muito, muito importante, porque, vejam bem, aqui em Portugal nunca foi um produtor de energia. Então, é mais ou menos um senso comum acabar com a central elétrica de Sines, que funciona a carvão, que ainda por cima é importado. E, portanto, as propostas do Bloco, que eu acho muito corretas, de apostar na eletrificação, na expansão da rede ferroviária e, portanto, na expansão da eletrificação e do transporte coletivo, é praticamente senso comum. Agora, e é isso que eu gostaria de ouvir alguma reflexão por parte dos nossos oradores. Vejam bem as dificuldades para levantar uma política ecossocialista hoje em dia no Brasil, quando a Petrobras, a grande produtora de petróleo, que sempre foi considerada uma conquista da esquerda, o petróleo é nosso, veio de uma campanha nacionalista, de certa forma anti-imperialista, e que está sempre na mira para ser privatizada, e que tem sempre sido uma bandeira da esquerda defender a Petrobras, agora a esquerda chegar e dizer, bom, a Petrobras está muito bem, mas era bom deixar os poços de petróleo de grande profundidade lá no fundo, porque... Luís, ia só pedir que conseguisses terminar brevemente a questão, só para tentarmos terminar mais ou menos a horas. Portanto, na verdade, o que eu estou a levantar é como é que vocês veem esta discussão no seio da esquerda, e particularmente da esquerda latino-americana, onde ela se deu, mas eu acho que abrange toda a esquerda, que é a discussão, que é esta discussão em torno do extrativismo. Obrigada. Temos uma questão do Luís Filipe. Eu inscrevi-me, mas se não der tempo, eu abdico.
Boa tarde a todos. Pronto, na verdade, Marx desenvolveu uma concepção de socialismo que era necessário libertar as forças produtivas, mas ele entendia forças produtivas como um desenvolvimento harmonioso da técnica, da natureza e do fator humano. Portanto, ele considerava que as forças produtivas eram o homem, a técnica e a natureza, e que tinha que haver um desenvolvimento harmonioso entre elas. Portanto, neste sentido, o socialismo é já eco. Agora, o problema é que todo o socialismo real e os casos também que o Luís de Leiria apontou mais recentes, furaram com essa concepção e defenderam, transformaram o socialismo como uma corrida contra o capitalismo para ser mais produtivo ainda do que o capitalismo. Então foi uma corrida desenfreada para a morte, não é? Para o caso em que estamos. Por isto eu acho que se justifica utilizar o termo ecossocialismo. Luís, desculpa, consegues ser breve na questão? Desculpa, é que já não temos mesmo muito tempo. Já acabei. Só acabar a frase, por isso é que se deve utilizar o termo ecossocialismo. Acabei. Obrigado. Ok, muito obrigada. Também a Sandra Machado no chat disse que alternativas poderão existir aos veículos elétricos e outros equipamentos tecnológicos que requerem lítio, por exemplo. Porque ela disse que pensa que os veículos elétricos podem ser uma etapa, mas acha que não deve ser uma solução, uma vez que requer a extração de matéria-prima. Extração essa que tem impactos brutais e geradores de vários interesses questionáveis. Em Portugal fala-se, por exemplo, de uma possível exploração a norte. O Chile também tem esse problema. E como não temos tempo, eu retirei a minha inscrição, mas é isso, gostava de ouvir respostas finais da vossa parte, tentar ser breves também, porque estamos a concluir, e é isso. Miguel, Abel, não sei quem quer falar primeiro. Como estamos apertados de tempo, se calhar, Abel, começa tu, que eu já falei muito há bocado. Não? Abel? Eu acho que o Abel foi abaixo. Creio. Então, vai, eu vou responder então. Questão rápida de gás natural na Europa, gás natural no norte da África, por causa do Green New Deal da Europa. Esta interligação, concordo, Pedro, concordo, claro que há um problema de lobby do gás natural. Não quer dizer que o gás natural, ou seja, que o gás natural não seja necessário. Nem quer dizer que nós vamos passar a ter uma economia sem... A economia de neutralidade de carbono não é sem nunca na vida queimarmos nenhum gás. A questão é que ritmo e para quê e com que propósitos. É óbvio que tu não imaginas como é que se vive, como é que se consegue viver na República Checa sem ou nuclear ou o carvão, ou seja, ou carvão não, ou gás natural. Há muito poucas, por mais eficiência, por mais capacidade que nós tenhamos, há de haver sempre um consumo necessário. Agora, esse consumo tem que ser, tem que estar em linha com o que o planeta consegue aguentar, e países como nós temos que ter a capacidade de ser geradores, quase ter carbono negativo, não é? Ou seja, termos mais capacidade de geração de energia renovável do que aquela que conseguimos. E é daqui que se faz um pouco essa solidariedade.
Mas eu concordo contigo, sim, que neste caso concreto há também aqui a questão do lobby, não é? E depois as formas de energia são definidas pelos lobbies. Eu acho que o Luís Leiria foi muito completo na sua discussão sobre as esquerdas. Eu não tenho muito a acrescentar, honestamente. Acho que sim, acho que não é um dado adquirido. Eu tenho muitas dúvidas que o marxismo não seja ecológico. O John Bellamy Foster tem um livro que se chama Marx Ecology, em que explica as características do marxismo que são ecológicas, mas também ele explica que, e o Bellamy Foster é um dos pensadores do ecossocialismo, é o maior pensador da ecologia marxista, e ele diz-nos que sim, mas também há muito que Marx que não se sabia na altura de Marx, e há muito que Marx não sabia, e Marx em si já foi um progresso nesta via, ou seja, pelo uso das concepções materialistas. A própria concepção materialista é, na altura, uma concepção ecológica. Ele vai ver muito ao Darwin, ou seja, a concepção materialística materialista do Darwin, não na luta das espécies como bem, enfim. Mas pronto, mas é dizer que o marxismo não é necessariamente ecossocialista, não podia ser sequer pelas suas coisas. Mas isso também não interessa muito para a discussão hoje, ou seja, se não é, a verdade é que nós temos na esquerda esse debate não é consensual, há uma esquerda imediatista na extração da natureza para salvar o trabalho. E o caso da América do Sul é o caso para mim paradigmático. Só para finalizar esta pergunta sobre o lítio e sobre os carros elétricos e tudo mais, não há forma de nós querermos nos relacionar com a natureza sem a impactar. Nós vamos impactar, nós vamos ter que extrair lítio, nós vamos ter que produzir gás natural. A questão é quanto, como, com que impacto e com que racionalidade. Onde é que está a racionalidade a fazer isso? Se ela está num sistema, no objetivo da acumulação, se ela está no objetivo de nós próprios conseguirmos sobrevivência nesta relação em equilíbrio com a troca de trocas de energia com a natureza. Não há um modelo, nem a tecnologia que nos vai safar só. Ou seja, é preciso mudar a forma e os pressupostos dessa tecnologia. Obrigada, Miguel. Acho que a Bel voltou, portanto, Abel, não sei se conseguiste ouvir todas as questões, mas mesmo que não tenhas ouvido todas, gostava de pedir que fizesse uma declaração final, mas que fosses muito breve, porque também estamos quase a acabar o tempo. Pronto, obrigada. Não, eu tive uma falha, eu estava a tentar voltar, mas pronto, a internet tentava colaborar. Mas pronto, como consideração final, eu só gostaria de agradecer por todo mundo por estar aqui. Acho que é um assunto muito interessante para ser discutido. Eu acho que a gente tem que sempre estar a tentar incorporar as questões ambientais e as questões climáticas cada vez mais na nossa agenda política, na nossa pauta política, nas nossas conversas, etc. Devemos todos e todas sempre dar a máxima importância para esse assunto, porque, de fato, estamos a tratar de uma crise existencial que tem, e que atinge todos os outros setores, desde a economia, da questão da imigração através do problema de refugiados climáticos, saúde, habitação, então todos os outros elementos que nós achamos essenciais na pauta de esquerda, todos esses pontos são afetados pela crise climática. A crise climática é um dos pontos mais importantes, ou deve ser um dos pontos mais importantes a ser tratado pela esquerda. A gente não pode deixar, como está acontecendo lentamente, a gente não pode deixar que essa pauta seja tomada, por exemplo, por grupos meramente em serviço de interesses elitistas, de interesses financeiros, como, por exemplo, nós vimos recentemente o Bill Gates, que resolveu se intitular como ativista ambiental, com propostas completamente descabíveis. Então, temos que ter esse cuidado para não perder essa pauta para o chamado capitalismo verde, porque não é o capitalismo que vai apresentar soluções contra a emergência climática. Pronto, é apenas isso, André.
Bem, eu deixei no chat aqui uma sugestão de leitura, que é um livro do Joel Covel, que é um dos coautores do Manifesto Ecossocialista, e era uma das pessoas que pensou mais a fundo sobre estas questões. Ou seja, muito da minha intervenção sobre a origem natural e porque é que o capitalismo não é solução. O Covel, este é para mim é o primeiro grande livro ecossocialista, chama-se The Enemy of Nature. Para quem lê inglês é um grande livro. Há muitas sugestões de leitura também que deixo, se calhar, em Portugal. Há o livro do Impossível Capitalismo Verde, que foi editado pela Combate há algum tempo, e é dos poucos livros bons que existem em português. E também deixo aqui um apelo que é preciso traduzir mais livros em português, porque grande parte da literatura ecossocialista não está em português. Ok, muito obrigada pela recomendação. Queria então começar por agradecer ao Miguel, que está a amanhecer com esta conversa, e ao Abel por terem estado presentes, e agradecer também a participação de todas as pessoas que estiveram no curso e que estão, se calhar, até desde manhã a acompanhar o curso. Muito obrigada pela vossa participação. Informar então que esta sala será fechada, mas que os materiais que nós falámos, e agora podemos incluir a recomendação feita pelo Miguel, vão estar disponíveis numa pasta que foi enviada por mail. Isto será tudo colocado, ou seja, se vocês não receberam este mail, podem enviar-nos um mail e pedir acesso à pasta, e nós faremos esse trabalho de vos disponibilizar. E assim, acabamos a tempo. E queria agradecer de novo a vossa presença e desejar boa tarde a todos e a todas. E um beijinho. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Até à próxima. Obrigado. Até para a semana. Tchau. Obrigada a todos. Boa tarde, obrigado. Tchau.